candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado Gabriel Chalice, esteve presente na Vila Leopoldina, onde pôde ouvir os questionamentos dos moradores da região e também responder os seus planos caso ganhe a eleição para a Prefeitura da cidade. Bem, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou tentar responder rapidamente todas as questões que foram colocadas aqui. Em primeiro lugar, as primeiras pessoas que falaram muito sobre esse conceito de gestão, papel das subprefeituras, como é que eu enxergo as subprefeituras. Eu tive uma experiência, Bernardo e a Valquíria, que trabalharam comigo aqui na Secretaria de Educação, à frente da Secretaria de Educação de São Paulo, que tem um orçamento de 18 bilhões, que tem 5 milhões e 600 mil alunos, que tem 300 mil funcionários. Quando eu assumi a Secretaria de Educação, era uma época muito difícil da educação no Estado. Mário Covas, que foi um grande governador, na área da educação ele teve dificuldades. Vocês se lembram que o Mário Covas apanhou na Praça da República, era um homem corajoso, inclusive, enfrentou, mas a rede estadual vivia tempos de muitas greves. Às vezes a gente ficava 2, 3, 4 meses por ano em greve. E havia um embate grande dos professores com o Estado. Eu assumi a Secretaria de Educação até com um pouco de receio, porque eu estava na Secretaria da Juventude, começando a fazer um trabalho de esporte, inaugurando quadras de esporte na cidade toda. Em 7 meses como secretário da Juventude, nós inauguramos 700 quadras, 100 quadras por mês, tudo com parceria, com Pão de Açúcar, com Santander na época, que estava chegando, quadra era barata e a gente ia atrás. Então, eu estava numa situação confortável ali na Secretaria da Juventude. E o governador me convidou para assumir a Secretaria de Educação. Eu digo a vocês, nos 3 primeiros meses, eu fui vaiado em quase todos os eventos em que eu fui com professores. Primeiro, que foi lá em Águas de Lindóia, era assim, tão assustador o jeito que eles me tratavam, porque a raiva não era de mim. Isso eu aprendi com meu pai, que foi servente de escola, foi feirante, depois foi comerciante, foi empresário em Cachoeira, mas era um homem profundamente humilde. Meu pai dizia assim: filho, não tenha 2 sentimentos. Não tenha raiva, porque raiva emburrece, e não tenha vaidade, porque vaidade faz com que você não conheça a realidade. Eu vi os professores me vaiando e falava assim: eles estão vaiando o cargo, não estão me vaiando, nem me conhecem para me vaiar. E mesmo lá em Águas de Lindóia, que foi o primeiro momento com 1000 professores assim, eu peguei o microfone, né, agradeci a presença deles, eles vaiando, viraram de costas. Eu comecei a contar uma história rápida de um servente que me recebeu numa escola próximo da Praça da República, e aí disse que a história era uma história emocionante do servente. Eu fui diminuindo a voz, porque o ser humano é curioso, então eles iam virando para ouvir a história do servente. E aí ao final eu disse que o que mais me impressionou naquele servente é que, sem nenhuma formação universitária, ele era um educador. Ele era um homem educado. Nós somos educadores aqui e nós temos os mesmos sonhos. E aí muitos projetos surgiram naquele período. A Escola da Família, a escola que é aberta em finais de semanas, a Bolsa de Estudo para os Jovens. Hoje o PT fala do ProUni, que é um programa interessante, mas ele nasceu na Escola da Família. Nós fizemos primeiro em São Paulo. O ProUni nasceu daqui, da ideia que a gente teve de dar uma bolsa de estudo e um jovem, em contrapartida, trabalhar numa escola em final de semana. E tudo isso começou a gerar uma relação de respeito. E eu ficava muito feliz quando eu ia discutir com o sindicato. Às vezes eu ficava o dia inteiro com o sindicato, com a maior paciência. E eles nunca diziam para mim: você está mentindo. Nunca. Porque eu nunca prometi uma coisa que eu não conseguia fazer. Às vezes eu não sabia. Em videoconferência, como todo mundo podia falar, como é que a gente faz? Não tem censura aqui. Quem quis falar, perguntar, fica à vontade. E gestão é isso. É prefeito próximo da população. Para isso, um prefeito sozinho não consegue fazer isso na cidade de São Paulo. A gente precisa dos subprefeitos. Eu acho que a prefeitura tem secretarias demais, tem burocracias demais, tem processos lentos demais e tem pouco poder nas subprefeituras. Como é que eu enxergo uma subprefeitura com muito poder, com orçamento, com alguém que seja da região, que conheça os problemas da região? Não dá. Com todo respeito, mas ele foi um bom prefeito do interior, de um outro lugar. Vejam, trazer uma pessoa para a Lapa que não conhece a Lapa, vai ficar 2 anos para conhecer as pessoas da Lapa.
foi a metade de uma administração. Tem que ser daqui. Tem que ser gente que tenha responsabilidade sobre a população que mora aqui. Não pode ser um subprefeito ditador, que não receba as pessoas. Nós tivemos... Olha, todas as vezes que eu vim para Lapa, falaram do Hospital Sorocabana. Na Lapa e regiões próximas. Então, se toda a região está dizendo isso, é porque a saúde, ela é um problema sério e esse hospital tem uma história aqui. Então, esse é o desejo da população. O prefeito tem que, no primeiro dia, resolver isso. Tem que mostrar que vai cuidar da saúde como elemento prioritário. Eu não sei tudo que eu vou fazer na área da saúde, porque a gente está começando a construir o programa. Eu só sei que a saúde está desumana em São Paulo hoje. Quando eu vi aquela cena há 2 semanas, no hospital daquela pessoa, né, com um corpo no chão deitado, um homem precisando de atendimento, 20 horas, numa calçada de hospital. Aí, por que ele estava na calçada? Porque ninguém do hospital pegava, porque é o SAMU que tem que colocar no pronto-socorro. Por que o SAMU não ia pegar? Porque está na calçada, alguém já podia pegar do hospital. E nisso são 20 horas. Ali é um invisível. É isso que eu falo dos invisíveis de São Paulo. Ninguém está vendo. E a culpa não é do médico ou do SAMU, a culpa é do sistema. Que o sistema não está sendo inteligente. Sabe qual é o meu sonho na área da saúde? Eu vou agora no Rio conhecer a Clínica da Saúde, que o prefeito vem fazendo nos bairros, junto com o programa Saúde da Família, que é o programa mais aceito pela população, porque a população sente cuidado. Mas o Eduardo está dizendo que agora, na outra etapa dele, que o sonho dele é que as pessoas saibam o médico que vão atendê-las nos prontos atendimentos lá, aqui seriam as AMAs, nas UBS, que soubesse ser um médico, que tivesse hora marcada para ir, que é o sonho de fazer com que o serviço público ele dê a mesma qualidade do serviço privado. Por que eu pago um plano de saúde? Porque eu quero escolher um médico, porque eu quero saber quem é o meu médico. Eu tenho que ter esse direito na área pública também, e tem dinheiro para isso. Olha, o prefeito do Rio, dando mais uma vez o exemplo do nosso PMDBista, diz o seguinte: a sobra de caixa da Prefeitura de São Paulo de um ano para o outro é o orçamento do Rio de Janeiro inteiro. Se eu tivesse o dinheiro que tem em São Paulo, eu teria feito uma revolução maior do que a gente está fazendo aqui. E é isso que falta. Falta esse olhar para a cidade, para cada área da cidade. Educação. Área da cidade. Educação. O nosso amigo perguntou, acho que é Eduardo, né, do jornal da gente, que eu estive lá visitando, também perguntou da creche. Como é que eu resolveria o problema da creche em São Paulo? São hoje 180 mil crianças, né? De 180 a 220, não tem o dado oficial. Se eu disser o seguinte: nós vamos construir creches, zerar o déficit de vagas de creche, eu vou começar contradizendo aquilo que eu disse anteriormente. É mentira. Não dá para fazer isso. As crianças que estão precisando de creche, elas estão em áreas que muitas vezes são invadidas e não há terreno para fazer isso. Mas eu diria o seguinte: é possível resolver o problema de creche de São Paulo, zerar o déficit de vaga de creche em no máximo 2 anos, na metade de um mandato. Como fazer isso? Veja, a Escola da Família, para a gente abrir as escolas, eu chamei as 400 faculdades de São Paulo e disse o seguinte: a gente quer dar 50 mil bolsas de estudo. Eu queria que vocês dessem 50% de desconto nos cursos e nós, Estado, vamos pagar os outros 50% para que esses jovens estudem de graça, oriundos da escola pública e trabalhem na escola no final de semana. E assim começou a Escola da Família. Mas é uma decisão. A gente foi atrás. O que eu faria hoje? Além das creches, os convênios que já existem, da possibilidade de ampliação dos convênios, eu chamaria todos os donos de faculdade. Aliás, eu fiz isso como vereador, é que o prefeito não aceitou a proposta. Chamaria todos os donos e falaria: vocês aceitam fazer uma creche em cada faculdade? A gente paga um per capita para manter uma criança fora da creche. É claro que eles vão aceitar, porque olha, é bom para eles também. E a gente vai ampliando essa rede. Não tem que ter medo, é o aluno do futuro deles, é a família que vai conviver na faculdade. A gente tem que buscar parcerias para isso. Como é que eu vejo? Então, creche se resolve com parceria. Como é que eu vejo a questão da escola em São Paulo? Anísio Teixeira, que alguém citou aqui, em 1940, fez a primeira escola em tempo integral do Brasil, que foi a Escola Parque de Salvador. Se a gente olhar hoje, os 20 países ranqueados em educação no mundo pelo PISA, os 20 melhores países são países com escola em tempo integral. Não há nenhum país que consiga dar uma educação de qualidade a não ser países que têm escola em tempo integral. Se nós olharmos algumas escolas privadas de São Paulo, elas estão no ranqueamento melhores do que escolas da Finlândia, da China,
Em compensação, as nossas escolas públicas, elas estão muito piores que a Argentina, que o Uruguai, que o Paraguai, que são países vizinhos dos nossos, que não têm o dinheiro que a gente tem. Nós somos a 6ª potência econômica, nós passamos a Inglaterra. E nós somos a 72ª potência educacional. É vergonhoso isso. O que a gente tem que fazer em São Paulo? Cuidar das nossas crianças o dia inteiro. Uma criança de classe média e de classe alta estuda o dia inteiro. Ela vai para a escola quando não é em tempo integral, ela faz judô, karatê, jiu-jitsu, natação, inglês, espanhol, francês, e aí vai. Aqui a gente não, a criança de escola pública não tem isso. A angústia de uma mãe que vai trabalhar, a creche quando consegue vaga é tempo integral, mas a educação infantil já não é mais, a EMEI não é mais. Ela sai da creche e vai para uma outra escola com 4, 5 anos, ela vai ficar 4 horas lá, e a mãe trabalha o dia inteiro, e o pai trabalha o dia inteiro. É uma utopia achar que a mãe ou o pai vão ficar em casa cuidando dos filhos, não dá mais. A sociedade que a gente não vive não dá para fazer isso. É possível nós caminharmos para isso. Dá para mudar todas as escolas em tempo integral em São Paulo em um ano? Não. Mas dá para mudar em 8 anos. Dá para mudar em 2 mandatos. Dá para fazer 100 escolas por ano. Nós fizemos 500 escolas do Estado em tempo integral. É uma pena que o governador que veio depois fechou as escolas, fechou metade, como fechou a escola da família. A educação tem que valorizar o professor. Professor é a alma da educação. Respeitar o professor, capacitar o professor, instrumentalizar o professor. Ser professor hoje é muito difícil. Como os pais não dão a educação que deveriam dar para os filhos, infelizmente, o filho chega na escola, ele agride o professor com a maior tranquilidade. Eu tenho que formar esse professor para que ele consiga trabalhar com alunos vulneráveis. E se a gente melhorar a educação, como disse a Luísa Luff, a gente melhora tudo, que é a base, é fazer com que a educação seja um centro de luz numa comunidade. O pai e a mãe frequentando a escola, pensando nisso. Eu estava vindo para cá, no carro, vendo uma senhora jogando papel fora do carro. Aí uma outra com um cachorro fez cocô na rua, não recolheu. Isso é educação. O olhar para a cidade é educação. Como é que e olha, se nós educarmos bem as crianças educam os pais. É o filho que vai lá e fala assim: pai, fecha a torneira, está escovando os dentes, fecha a torneira. Aí ele fecha, porque ele aprendeu isso. A educação é preparar uma pessoa para a vida, é prepará-la para o mercado de trabalho, é preparar para ter um outro olhar. Nós somos uma cidade rica, mas nós somos uma cidade pobre ao mesmo tempo, porque nós somos uma cidade injusta. Nós só seremos um país rico de fato quando a gente for justo. E a educação é um passaporte para a liberdade. Não dá para um prefeito negligenciar a educação da cidade.